vamos falar de investimentos então. Vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço divulgado nessa semana e estamos aqui então atualizando as informações. Estamos falando aqui da Metalúrgica Gerdau SA. E a Metalúrgica Gerdau SA foi uma indicação da minha amiga Flávia Capelletti. Muito obrigado pela sua participação. Uma honra ter você conosco, Flávia. Também quem sugeriu a Metalúrgica Gerdau foi o Assunção, também uma honra poder lhe atender, Assunção. Muito obrigado também pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E então hoje nós vamos retratar a Metalúrgica Gerdau, a Goal 3 e Goal 4. Por que frisar essa informação? Porque nós temos, na verdade, duas empresas. A Metalúrgica Gerdau, que é uma holding, ela encabeça todo o grupo Gerdau. E aí nós temos a Gerdau, que é o braço operacional dessa holding. E a Gerdau é a GGBR3 e GGBR4. Então, quando você compra uma ação GGBR, você está comprando da Gerdau, que é a empresa que produz, a empresa que processa, a empresa que faz todas as operações do grupo. Quando você compra a Goal você está comprando a holding, tá? Então, aí nós estamos investindo na holding. E aí o que ocorre? Quando existe um processo chamado consolidação de balanços, quando uma empresa controla a outra, existe a consolidação dos balanços, onde todas as informações da controlada vêm para a controladora, razão pela qual, quando você pega o balanço da Metalúrgica Gerdau, ele é muito semelhante ao balanço da Gerdau. Então, apesar de serem empresas diferentes, mas elas refletem praticamente o mesmo número, né? E aí, consequentemente, nós vamos ter os balanços muito semelhantes entre a Metalúrgica Gerdau Goal para Gerdau, que é a GGBR. Então, só para deixar claro essa explicação. Então, quando pegarmos os dois balanços, vamos ver que os números são muito semelhantes. Mas estou trazendo para vocês, então, o da holding, que o da holding, praticamente, ele reflete tudo o que aconteceu também na Gerdau, na GGBR. Então, trouxe para vocês que 2019, 2020, 2021, 2022 e o primeiro semestre agora de 2023. E através dos números vamos entender como que está o andamento da Metalúrgica Gerdau ou da Goal. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Metalúrgica Gerdau SA, referentes a 2019, 2020, 2021, 2022, e agora as informações do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos ver como é que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período, lembrando que a Metalúrgica Gerdau é a holding, ela que controla a Gerdau, e a Gerdau, a GGBR, ela é o braço operacional dessa holding. Então, praticamente todos os números que estão lá no balanço da Gerdau vêm aqui para o balanço da Metalúrgica Gerdau. Então, praticamente é uma reprodução de balanços aqui com pequenas variações entre um balanço e outro. Então vamos começar lá pelo ano de 2019. A Metalúrgica Gerdau é uma empresa de 54 bilhões de reais e desses 54 bilhões de reais tem aqui no seu capital fixo 35 bilhões separados aqui em valores a receber a longo prazo, toda a parte de imobilização, intangível, principalmente das operações fora do Brasil. E aí nós temos o capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para o seu funcionamento no dia a dia, que totalizam 18 bilhões 278 milhões de reais lá em 2019, equivalente a 33,8% de todo o seu ativo. A empresa fecha 2019 com 6 bilhões e 200 no caixa, banco, aplicação, 2 bilhões e 600 em contas a receber e um estoque de 7 bilhões e 659 milhões. Passado um ano, chegamos no ano de 2020 com 64 bilhões de ativo, bens e direitos que estão no patrimônio da empresa. E temos aqui o aumento no capital de giro que agora totaliza 25 bilhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 9 bilhões e 100, aumenta também o contas a receber para 3 bilhões e 700 e aumenta os estoques para 9 bilhões e 169 milhões. Lembrando que 2020 foi o ano da pandemia.
Ao chegar a 2021, 74 bilhões de reais e o capital de giro pula agora para 33 bilhões de reais. Diminuiu aqui o volume de dinheiro em caixa para 7 bilhões e meio. Em contrapartida, tivemos um aumento aqui no contas a receber, 5 bilhões e 400, né? E os estoques aí já foram para 16 bilhões e 800 milhões de reais. Ao chegar a 2022, a empresa praticamente estável, aqui com 74 bilhões de reais. Porém, nós temos aqui uma pequena queda no capital de giro, que cai aqui para 32 bilhões, reduz o volume de dinheiro em caixa para 6 bilhões e 300, reduz também o contas a receber praticamente 5 bilhões, e os estoques aumentam, vão para 17 bilhões e 800. Ao chegar em junho agora de 2023, praticamente estável, 74 bilhões, com uma diminuição no capital de giro para 31 bilhões, reduz o volume de dinheiro em caixa para 5.100, uma pequena elevação no contas a receber, que totaliza 5.500, e os estoques 16 bilhões e 980 milhões, praticamente 17 bilhões. Então, olhando aqui o balanço da Metalúrgica Gerdau, a gente vê que entre 2019, 2020 e 2021, a empresa veio numa crescente. A partir de então, a empresa praticamente se estabilizou, né? Ela praticamente se mantém estável ao longo desse período aqui. Ao olharmos agora o endividamento ele vai nos dar aqui quanto que a empresa usa de capital próprio no patrimônio líquido, 27 bilhões, e quanto que ela usa de capital de terceiros, que é o endividamento propriamente dito. 26 bilhões, 821 milhões de dívida lá em 2019. Sendo que essa dívida representava 49,6% de todo o patrimônio da empresa, a maior parte da dívida no longo prazo. Já no ano de 2020, o endividamento sobe para 32 bilhões, mantém estável, apesar do crescimento nominal da dívida, a dívida se mantém estável em 49,6%. Em 2021, a dívida ela recua para 30 bilhões 989 milhões, com 41,5%. Então, reparem que a dívida sai de 49% para 41%. E agora, em 2022, a dívida recua mais ainda, 27 bilhões 480, com 36,8% de representatividade. Em junho de 2023, a dívida cai para 24 bilhões 679 milhões, com 33%. Então, reparem que a Gerdau, a Metalúrgica Gerdau, vem reduzindo o seu endividamento ao longo desse período. Então, toda essa estabilidade que a gente viu, então a empresa se mantém estável, mas ela vem reduzindo o seu endividamento, tanto é que a dívida fecha com 33% agora em junho de 2023. Os resultados produzidos pela Gerdau, lá em 2019, ela faturou 39 bilhões. Em 2020, 43 bilhões. Em 2021, 78 bilhões. Em 2022, 82 bilhões. E agora, até junho, totaliza 37 bilhões, o que equivale aqui, se formos projetar para o ano todo, algo em torno de 75 bilhões de faturamento. Então, a previsão aqui, esse ano aqui, o faturamento seja até menor do que foi no ano passado. Claro que temos que considerar que também é uma empresa que é suscetível ao preço das commodities e é suscetível também à variação cambial, né? A questão do dólar está abaixo do valor que ele vinha sendo registrado em 2022. Mas, mais importante do que esse número aqui de faturamento é esse número de baixo lucro líquido. Lá em 2019, 1 bilhão e 100 de lucro, em 2020, 2 bilhões e 300, em 2021, 15 bilhões e meio de lucro, olha só que lucro maravilhoso. Em 2022, também um lucro fantástico aqui, 11 bilhões e 462, e esse ano vem trabalhando com lucro aqui de 5 bilhões e 300, que também nos projeta aí um lucro em torno de perto de 11 bilhões. Porém, o que mais se destaca aqui é justamente esse númerozinho que tem do lado do lucro aqui, ó. 3%, que é a margem líquida, né, quando sobrava líquido e limpo do que a empresa produzia e vendia. Em 2020, essa margem foi para 5,4%, em 2021, 19,9%, em 2022 ele cai para 13,9%, e agora esse ano, apesar do lucro ter mantido uma estabilidade aqui em relação ao ano passado, mas a margem está um pouquinho melhor, 14,5%. Então é uma empresa com números bastante consistentes, né? Mas esses números aqui que eu apresentei para vocês, daqui a pouquinho a gente vai ver também no gráfico. Vamos começar com esse gráfico aqui da situação financeira da Metalúrgica Gerdau. A começar ali pela liquidez. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo,
ele sai com índice de 0,95, sobe para 0,99, 1,25, 1,36, 1,49. Então reparem que a liquidez geral é uma escadinha ali, né, que vai subindo, mostrando que para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,49. Paga, sobra, tranquilo. Uma situação financeira extremamente confortável da Metalúrgica Gerdau. Já a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, média capacidade de pagamento no dia a dia, ali no dia a dia, no curto prazo. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 2,46. Esse número em 2020 recuou um pouquinho ali para 2,16, porém na sequência já se recuperou para 2,38, se manteve estável em 2,39 em 2022 e agora em 2023 vem com 3,03. Para cada R$ 1 de dívida que vence ali no dia a dia, a empresa tem R$ 3,03. Paga, sobra bastante. Como eu falei para vocês, uma situação financeira extremamente confortável da Metalúrgica Gerdau. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nos traz o tamanho e como que vem se comportando o endividamento da Metalúrgica Gerdau. De endividamento esse que veio estável entre 2019 e 2020 na faixa de 49,6%, e daí a partir de 21 ele começa a cair para 41,5%, cai para 36,7%, cai para 33% agora em 2023. Então de tudo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, ela deve 33%. Nesse outro quadro aqui, alguns indicadores relacionados à rentabilidade, e começamos ali pela margem líquida, que falamos há pouco, quando da apresentação da DRE, quanto sobra líquido e limpo de tudo aquilo que a empresa gera de receita. 3% em 2019, 5,4% em 2020, 19,8% em 2021, 13,9% em 2022 e agora esse ano vem com 14,5%. Ao pagar seus custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, enfim, pagando tudo, sobra líquido e limpo para a empresa 14,5%. A rentabilidade do ativo, no gráfico do meio, ele vai medir qual é o retorno que a empresa tem sobre tudo aquilo que ela coloca dentro do seu patrimônio. E essa rentabilidade ela começa com 2,2, sobe para 3,7, dispara para 20,8 e aí recua para 15,3% em 2022. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas, quanto os acionistas estão ganhando por terem as ações da Metalúrgica Gerdau. 4,4% foi o ganho lá em 2019, 7,3% em 2020, 35,7% em 2021 e os acionistas ganharam 24,2% no ano de 2022. E ao falarmos em acionistas, trago para vocês também nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados às ações. E ali aproveitei também, só para termos um padrão de comparação, da diferença, né, da ação da Goal 4 para a GGBR 4, então quer dizer da holding e da controlada. O valor patrimonial da ação da Goal, né, da holding, R$ 16,74, ao passo que a ação da Gerdau é maior, 27,87% em termos de patrimônio, até pela quantidade de ações ser menor entre uma e outra. Já o valor de mercado também, aí o que ocorre? Na Goal nós temos um valor de mercado de R$ 12,31, ao passo que na controlada, na GGBR, R$ 25,86. O deságio na Goal é medido pelo PVP, que fecha em 0,74, quer dizer, as ações da Goal são vendidas com deságio de 26%, ao passo que as ações da GGBR são vendidas com deságio de 7%. Lucro por ação na Goal, 3,75. Lucro por ação na GGBR, 5,44. A rentabilidade da ação na Goal é melhor, 30,46 contra 21,04%, né, na GGBR. Dividendos por ação. No ano de 2022, a Goal distribuiu R$ 1,25, porém o dividend yield da Goal é de 10%. Já a GGBR distribuiu R$ 3,65 em 2022 e o seu yield é de 13,8%. Portanto, a GGBR ela é um pouquinho mais generosa na distribuição de dividendos.
PIL, preço barra lucro, 3,28 contra 4,75. Quer dizer que o tempo de retorno na Goal é menor do que o tempo de retorno na GGBR, apesar que os dois são baixos, né? E finalmente ali o free float. Nós temos na Goal um free float de 75,71% nas ações preferenciais, porque as ações ordinárias apenas 12,45% estão girando no mercado. Já no caso da GGBR, nós temos uma circulação de ações maior na preferencial, 89,39%. Porém, as ações ordinárias da GGBR, um volume muito pequenininho, apenas 2,74%. E as duas empresas apresentam tag along de 100%, o que quer dizer que se for vendida, né, se as ações, o controle da empresa for vendido, é garantido o mesmo tratamento para os acionistas minoritários daquele tratamento que for oferecido para os majoritários. Fecho aqui também com esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da Metalúrgica Gerdau, da Goal 4, ao longo desses últimos 5 anos. A ação ela começa lá em 2018 com R$ 7,90 e ela vem praticamente ali numa estabilidade, ali com uma pequena queda durante o ano de 2019 até entrar em 2020. Ao chegar perto do final do ano de 2020, a ação dá uma disparada, aí ela chega a bater lá em praticamente R$ 9,80, vem a pandemia, ela cai para R$ 4,15, passou o efeito inicial da pandemia, as ações dispararam, e entra 2021 e atinge o seu melhor valor, com R$ 16,20 lá em maio de 2021. E desde então apresenta ali uma pequena queda e se estabiliza ali na faixa de R$ 12, 11, 12 reais, durante o final de 2021, começo de 2022, começa ali, já na metade de 2022, apresentar uma pequena queda para R$ 9,40, só que daí sobe novamente e entra 2023 com R$ 14,10. E durante 2023 ela vem ali com algumas oscilações, culminando agora com uma cotação de R$ 12,31, no último dia 9 de agosto, quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Goal 4. Tá, então, mais uma empresa analisada, Metalúrgica Gerdau, que é a holding do grupo Gerdau. E agora você já conhece todos os números da empresa, todo o resultado, tudo que vem acontecendo com a empresa. Naturalmente que quando a gente retratou ali o valor patrimonial das ações, há que se fazer aqui um parênteses, que se você pegar, no caso da holding, pegar o patrimônio líquido, dividir pela quantidade de ações para determinar o VPA, o valor patrimonial da ação, ele não bate, né, com os índices que você vai encontrar nos demais sites, no Status Invest, Fundamentos e tudo mais. Por quê? Quando nós temos esse balanço da holding, ele é consolidado, então ele recebe todos os números da controlada. Tá? Só que para determinar qual é o valor patrimonial da ação, nessa consolidação é excluído, né, a parte do patrimônio líquido que vem da controlada. Então a gente exclui, que daí é a participação dos acionistas não controladores, que são os acionistas que fazem parte da Gerdau e, consequentemente, eles não são acionistas da Goal, né, da Metalúrgica Gerdau. Então, daí nós temos que excluir, né, a parte desses acionistas que fazem parte só lá da controlada. E aí, consequentemente, a diferença é que se divide pela quantidade de ações para se determinar o valor patrimonial de uma ação. Né? Mas também, caso você queira entender sobre todo esse processo, valor patrimonial, como funciona tudo isso aí, e até mesmo sobre os números da empresa, nós temos lá na plataforma Hotmart os nossos cursos de análise de balanços para investimentos, bem como também o curso de Valuation, onde você vai poder aprender como interpretar as demonstrações contábeis, como entender os números que as empresas vêm apresentando para saber se ela vem bem, se vem mal, como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de um determinado período. E ao ter esses conhecimentos todos, fica muito mais fácil para você identificar se a empresa vale a pena, se não vale a pena fazer investimento dentro dessas organizações. Né? E para você acessar é muito simples. No vídeo aqui na descrição eu deixo aqui o link de acesso aos dois cursos, que de uma forma rápida, prática, simples e didática, e também com custo muito baixinho, você vai poder aprender bastante a respeito das técnicas de análise de balanços
e de valuation. Então, eu fico esperando vocês também lá na plataforma Hotmart. E daí, tendo esses conhecimentos, você mesmo pode fazer a análise e a interpretação, escolher seus investimentos, sempre com segurança, sempre com consciência, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para lá na frente, poder ter seu patrimônio cada vez maior. E tendo um patrimônio maior, você poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.